A gente vai conversar com o deputado Marcel Van Hatten. Muito boa noite, deputado. O senhor me ouve bem? Ouço bem. Me ouve bem também, Paula? Sim, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado pelo convite para estar com vocês. Bom, acho que o senhor estava acompanhando aqui um pouco da nossa discussão a respeito dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski de suspender trechos da lei das estatais, que abriu aí caminho para a indicação de políticos, e também a resposta do ministro André Mendonça de remeter o processo de volta ao plenário para votação. Queria sua avaliação a respeito dessa situação que se desenrolou na tarde de hoje. Bom, em primeiro lugar, eu compartilho da opinião que já foi expressada por outros colegas parlamentares e veiculada aqui no programa, né? Tanto dos ministros, melhor dizendo, do senador Sérgio Moro, o senador Mourão e também do senador Rogério Marinho. São tantas coisas que esse governo tem feito na contramão daquilo que se espera de um governo sensato, e sensatez não se poderia esperar mesmo de um governo Lula, que não dá tempo, muitas vezes, de comentar todas elas. Eu mesmo ainda não me manifestei, vou me manifestar em seguida, mas agradeço a oportunidade aqui na Oeste de fazê-lo. Manifestarei em seguida também nas redes sociais a minha opinião sobre mais esse desatino do governo Lula que diz respeito ao fim da lei das estatais. Por que eu digo do governo Lula? Porque o governo Lula já vinha fazendo essas indicações de pessoas que não poderiam ocupar assentos nas estatais, como se não houvesse a lei. E hoje se percebe, por meio de um dos braços do governo Lula e do PT no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Ricardo Lewandowski, que essa decisão anterior de fazer essas indicações políticas estava apenas aguardando a caneta de um ministro para que monocraticamente houvesse uma decisão favorável a essas nomeações. Isso é muito grave. Nós não vivemos um período de normalidade democrática, não vivemos mais um período de independência de fato entre os poderes, e eu, como parlamentar, como deputado federal, posso lamentar, mas também preciso agir contra isso. E nós estamos, portanto, como oposição no Congresso Nacional, buscando todas as formas possíveis para barrar esse tipo de iniciativa. O problema é que também há muitos deputados interessados que não estão ligados diretamente ao governo do PT, mas que são, por exemplo, de partidos do Centrão e que querem nomear em estatais, nos estados, figuras como as que Lula tem indicado também para as estatais federais. Então, nós teremos dificuldades de qualquer tipo de reversão pela via legal nesse tema, mas vamos continuar trabalhando para isso. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Muito obrigada por mais uma entrevista aqui com a gente. Deputado, eu quero sair um pouquinho desse âmbito da Lava Jato, até porque eu acredito que os meus parceiros vão continuar nesse assunto, mas trazer um assunto que eu escrevi na revista Oeste nas últimas 3 semanas, fiz uma trilogia, digamos assim, sobre a história do socialismo, a história do comunismo, porque parece que a história foi apagada, né? Existe um certo fascínio, até muito perigoso, dessa nova geração com esse novo socialismo / comunismo disfarçado de bondade, de tolerância. E o senhor, em plenário, quer homenagear as vítimas do comunismo e do socialismo. E a minha pergunta para o senhor é se o senhor já conseguiu as adesões necessárias para fazer essa homenagem, e gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Também em primeira mão, Oeste Sem Filtro, obrigado Ana Paula, e parabéns pela trilogia que você publicou a respeito do tema. Também em primeira mão a quem está assistindo aqui ao Oeste Sem Filtro. Protocolamos nessa semana o pedido de sessão solene, já com mais do que as assinaturas suficientes, se não me engano são 52 as assinaturas necessárias, nós passamos com folga esse número de deputados signatários para a realização da sessão solene em homenagem às vítimas do comunismo e do socialismo, cuja data para a ação que sugerimos foi o dia 29 de novembro, que é o dia mais próximo, o dia 26 de novembro, em que são relembradas as mortes do Holodomor, que foi o genocídio na Ucrânia, né, e que resultou na morte também de milhões de ucranianos em virtude
de uma política deliberada da então União Soviética de oprimir aquela população à base da privação alimentar, ou seja, da fome. Nós teremos essa sessão solene e é muito importante, principalmente para a nova geração que vem, para quem não conhece ainda o que de fato é o comunismo e o socialismo, né? O comunismo, eu costumo dizer, vem do mesmo saco, é farinha do mesmo saco do nazismo e do fascismo. Nós precisamos continuar e com consistência a divulgar o que de fato foi o comunismo e o socialismo no mundo e o que de fato é, porque há países em que ainda são adotados como ideologia de governo e não por países mais fechados e mais opressores do mundo, a exemplo da própria Coreia do Norte, que até hoje possui, inclusive, campos de concentração, segundo aqueles poucos sobreviventes que conseguiram escapar aos terrores daquele regime sanguinário. É muito bom que nós tenhamos conseguido já essas assinaturas e essa sessão solene terá, sem dúvida nenhuma, uma grande adesão lá no dia 29 de novembro e até lá vamos fazer grandes campanhas para chamar a atenção desse mórbido e triste fato revelado pela própria história de que o comunismo e o socialismo mataram no mínimo 100 milhões de pessoas no mundo todo. E nós estamos conversando ao vivo com o deputado Marcel Van Hatten. Quem pergunta agora é Fernão Lara Mesquita. Boa noite, deputado. Boa noite, Fernão. Você podia dar uma explicação para os nossos ouvintes sobre qual é a diferença de alcance entre a CPI e a CPMI que poderá ser feita a respeito do 8 de janeiro? Excelente pergunta, Fernão. Sim, claro, e essa diferenciação é importante, porque ambas se complementam. A CPMI do dia 8 de janeiro ela é mais focada nos eventos acontecidos no próprio dia 8 e naqueles que aconteceram em consequência das depredações verificadas no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Ou seja, será uma investigação a fundo sobre o que aconteceu, quem financiou, quem depredou, quem participou, quem foi preso, por que foi preso, quem mandou prender, quem pediu para prender, enfim, tudo aquilo que envolve os eventos diretamente ocorridos no dia 8 de janeiro. Já a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, ela é um pouco mais ampla no seu escopo, porque ela trata dos abusos de autoridade que vêm sistematicamente ocorrendo no nosso país desde, pelo menos, o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal de já 3 anos atrás. Então, nós temos, aliás, mais do que isso, então nós temos já vai fazer 4. Nós temos uma investigação mais ampla que precisa ser feita sobre os abusos de autoridade, tanto do Supremo Tribunal Federal, por meio de investigações levadas a cabo contra quem não tem foro privilegiado, determinação de bloqueios de contas bancárias e mesmo de prisões sem respaldo legal ou constitucional, como ações derivadas da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, também ilegal, inconstitucional e extemporânea, que reinstituiu no país a censura e a perseguição política. Também uma série de ações decorrentes daquela resolução do TSE por parte de membros da Corte Eleitoral podem ser, de acordo com o que nós apresentamos no requerimento de instalação da CPI, podem ser caracterizados como abusos de autoridade. Então, elas são diferentes entre si, são complementares e ambas são extremamente importantes. Além do fato de a CPMI do dia 8 de janeiro ser uma comissão parlamentar mista de inquérito do Congresso Nacional, que reunirá senadores e deputados e, portanto, depende de Rodrigo Pacheco para ser instalado, ao passo que a CPI
do abuso de autoridade do TSE e do STF são no âmbito da Câmara dos Deputados somente, dependem, né, em teoria, digamos, da instalação ser feita pelo presidente Arthur Lira, mas obviamente que preenchidos os requisitos para a sua instalação, ela precisa ser obrigatoriamente instalada. Eu quero aproveitar só sua pergunta, Fernão, para dizer que faltam 51 assinaturas, teve uma nova assinatura que conseguimos agora nesta tarde, eram 52 no início da tarde, estamos agora em 51 assinaturas necessárias ainda, e é fundamental que nós consigamos elas o quanto antes, porque na Câmara dos Deputados há um limite de 5 CPIs que podem funcionar concomitantemente, e 3 já foram protocoladas. A CPI do MST, que é importantíssima, CPI do caso das Americanas e CPI sobre manipulação de resultados de jogos de futebol. São 3 CPIs já protocoladas, então nós precisamos correr contra o relógio para evitar que outras CPIs cujas assinaturas estão sendo recolhidas, inclusive algumas pelo próprio PT, sejam protocoladas antes. Então, faço um apelo para todos os que estão nos assistindo, que pesquisem, nas minhas redes vocês podem encontrar, e nas redes de outros deputados também, quem ainda não assinou a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, para pedir a estes deputados que o façam logo, para que a gente possa protocolar, se possível, ainda nesse fim de semana, a CPI. E quero aproveitar aqui, já que a gente tocou no assunto da CPMI de 8 de janeiro, para registrar que a lista de assinaturas ganhou o apoio de mais um senador, Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas. Então, mais uma assinatura aqui para a CPMI de 8 de janeiro. Quem pergunta agora, Silvio Navarro. Deputado, boa noite, sempre um prazer conversar com o senhor. Veja, em relação à lei das estatais, desfigurada definitivamente pelo ministro Ricardo Lewandowski nessa canetada de hoje, ele que está de saída da corte, eu peguei aqui o relatório agregado das empresas estatais, da Secretaria de Desestatização, e isso envolve em torno de 600 cargos. Né? Ou seja, essa canetada dele vai, de alguma forma, liberar a nomeação, a livre nomeação para 600 cargos, são aproximadamente 300 em conselhos de administração e outros 300, perto disso, em diretorias, especialmente Caixa, Banco do Brasil, Codevasp, Denox, CBTU, entre outras empresas. E ouvi de um colega do senhor na Câmara dos Deputados, e quero a sua avaliação, e se isso faz algum sentido, de que essa pode ser a grande chave para a compra de apoio parlamentar por parte desse governo. A entrega de 600 cargos, ou grande parte deles, para as mãos, e aí não é só do PT não, pelo contrário, aí é o Centrão. Com certeza. Na verdade, grande parte das assinaturas da CPMI também foram provenientes de deputados Centrão, né, Silvio? E satisfação é minha falar com você e mais uma vez está no ar com a Oeste. Na verdade, essa pressão que está vindo do governo federal para a retirada de assinaturas da CPMI, ela inclui uma série de benesses que estão sendo oferecidas para parlamentares. Dentre elas, agora, essa de quase 600 cargos disponíveis são em estatais. E vai ser uma pressão e uma tensão muito forte para muitos parlamentares aceitarem retirar a assinatura da CPMI por alguns cargos no governo ou em estatais. No entanto, o que nós percebemos é que a reação popular foi tão furiosa contra aqueles que retiraram suas assinaturas, que alguns, pelo menos eu sei de um, colocaram a sua assinatura na CPMI, e outros tantos, como você acabou de mencionar, o senador Rodrigo Cunha, passaram a assiná-la, né, em também resposta a esse movimento ignóbil do governo federal. Eu, pelo que tenho percebido, estamos caminhando nesse momento para um governo que, se permanecer com esse tipo de atitude, com esse revanchismo e vingança e autoritarismo nas suas manifestações, nós não teremos sequer 4 anos de Lula e de PT no governo. A falta de articulação política decente, né, e a tentativa de fazer simplesmente a troca de apoio por compra de votos no parlamento não me parece ser suficiente
para, fazer com que parlamentares passem a apoiar o governo de fato, e 2, que a sociedade passe, de certa forma, a apoiar um governo que traga medidas mais urgentes na área de política pública, porque não é o que está acontecendo. Nós estamos vendo o contrário. Isso pode significar dificuldades para Lula, inclusive, conseguir governar e terminar o seu mandato. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Boa noite, deputado. É sempre um prazer revê-lo. Obrigado pela entrevista. Eu pergunto o que mais pode fazer o Rodrigo Pacheco para impedir a instalação da CPMI? Augusto, a essa altura eu não duvido de mais nada, né? Poxa vida, a gente está vendo aí, ontem eu denunciei o que aconteceu na prisão do Anderson Torres. E aqui não importa se é Anderson Torres ou quem se era ligado ao Bolsonaro ou não importa quem está sendo preso. É preciso respeitar o devido processo legal. Alexandre de Moraes recebeu o pedido de prisão redigido, né, pelo delegado Andrei Passos, que é o chefe da Polícia Federal hoje no país, às 23 horas e 22 minutos do dia 8 de janeiro, e no mesmo dia 8 de janeiro, Alexandre de Moraes determina a prisão de Anderson Torres e também do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, no mesmo dia 8 de janeiro, ou seja, ele faz em menos de 38 minutos, ele redige uma decisão de 9 laudas. Isso é humanamente impossível. Pode perguntar para qualquer escrivão da Justiça ou da Polícia Federal se é possível fazer isso. Não é. Ou seja, de alguma forma aquilo já estava previamente combinado, no mínimo, entre ambos, antes da assinatura digital do chefe federal. E pior, esse chefe da Polícia Federal, ele é indicado do Flávio Dino. E na enumeração dos motivos que ele dá para a prisão do Anderson Torres, que inclusive estava nos Estados Unidos, fala sobre eventual omissão, sobre falta de preparação, mas não menciona nada sobre a omissão do governo federal e do próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, que havia sido avisado por mais de 40 órgãos do governo federal de que algo viria a acontecer no dia 8 de janeiro. E por que ele não? Claro, porque o Flávio Dino é seu chefe, foi ele que o indicou para ser diretor da Polícia Federal. Isso é pura perseguição política. Então, você me pergunta do Rodrigo Pacheco, eu já não me surpreendo com mais nada. Eu espero que o mínimo de institucionalidade seja preservada, que a CPMI seja de fato instalada, porque é um direito líquido e certo dos parlamentares, e está tudo lá. O fato determinado, o número de assinaturas e o prazo para funcionamento da CPMI, é só isso que a Constituição estabelece, e mais, diz o Regimento Comum do Congresso Nacional, que a sua instalação é automática. Ele poderia, o Rodrigo Pacheco, chamar para amanhã uma sessão no Congresso Nacional, se quisesse, para instalar a CPMI. Aliás, deveria, porque se é automática, demanda apenas a assinatura dele e a leitura numa sessão do Congresso Nacional. Mas ele não está fazendo isso. Eu espero que não coloque mais óbices e que o governo não quer retirar mais assinaturas como está tentando. O desespero da base do Lula e do próprio presidente da República com esse tema já demonstra que há muita coisa a ser investigada, e certamente o próprio governo federal terá muita explicação para dar sobre os ocorridos no dia 8 de janeiro.